Boa tarde. Os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se reuniram agora pela manhã para discutir a pauta de votações para o segundo semestre. Entre as prioridades está a segurança pública. Todos nós brasileiros sabemos do que está acontecendo no país, não é apenas no Rio de Janeiro, não é apenas no Ceará, em todas as famílias brasileiras estão assombradas com essa questão da segurança pública. Portanto, é uma pauta, como a pauta da economia, é uma pauta prioritária para o país, não é uma pauta para as corporações, mas uma pauta que nós entendemos de buscarmos projetos que estão em tramitação na Câmara, de projetos que estão em tramitação no Senado, para fazermos um debate com aqueles que lidam com a segurança pública, no caso os secretários de segurança pública, os governadores que quiserem participar, agentes públicos que tenham participação nessa área. Nós estamos abertos, foi essa discussão que nós fizemos, para que a gente faça efetivamente um debate que vá proteger a sociedade e não apenas proteger corporações. Então esse é o objetivo. E na primeira semana, depois do recesso parlamentar, a pauta do plenário está trancada por 2 medidas provisórias. Depois de votá-las, os senadores podem analisar o projeto que reduz o ICMS sobre o combustível usado nos aviões. Confira os detalhes na reportagem de Karine Beluso. Uma das MPs cria uma autarquia federal ligada ao Ministério do Esporte para administrar as arenas e ginásios esportivos construídos para a Olimpíada e a Paralimpíada de 2016. A Autoridade de Governança do Legado Olímpico terá sede no Rio de Janeiro e vai funcionar até que sejam tomadas todas as providências necessárias para a destinação do legado olímpico ou até 30 de junho de 2019. Essa MP precisa ser votada até o dia 10 de agosto para não perder a validade. A outra medida provisória que tranca a pauta prorroga até 2019 a isenção de todos os tributos federais na compra de equipamentos para construir ou modernizar salas de cinema. A validade do benefício terminaria no fim deste ano. O texto da MP precisa ser votado até a próxima segunda-feira, dia 7 de agosto. Depois das medidas provisórias, o primeiro item da pauta é o projeto que unifica a alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação. Ele reduz de 25% para 12% o teto do imposto em todos os estados quando se tratar de voos domésticos. Isso deve diminuir também os preços das passagens, especialmente nas cidades mais distantes dos principais centros do país. A pauta do plenário ainda traz 2 propostas de emenda à Constituição. Uma delas permite a prestação de contas simplificadas para municípios menores. E a outra determina que o crime de estupro não vai mais poder prescrever. Ou seja, não vai mais perder efeito, como acontece com diversos delitos, depois de prazos determinados. A Comissão de Direitos Humanos recebeu representantes dos trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial. Com a reforma da Previdência, a aposentadoria especial para essas categorias pode ser extinta. A lei reconhece que profissionais que trabalham em situações de risco, insalubres, desgastantes e que colocam em risco a vida do trabalhador, mesmo que a longo prazo, têm direito à aposentadoria especial. Eles contribuem menos tempo para a Previdência e podem se aposentar mais cedo. Em alguns casos, o profissional pode se aposentar após 15 anos de trabalho, outros após 20, 25 ou 30 anos. Isso é humanidade, isso não é nenhum favor e não é uma aposentadoria especial, é uma aposentadoria providencial. O campo eletromagnético tem um fato que poucas pessoas sabem. O trabalhador sofre o efeito do micro-ondas. Ele é cozido literalmente durante o dia quando ele trabalha em linha viva. Ele está lá em contato com a alta tensão e o seu corpo está mudando a temperatura. Chega a aumentar 2 graus a temperatura corpórea desse trabalhador. Essa reforma da aposentadoria é a PEC da morte, a 287, para acabar de arrebentar esses trabalhadores. Como os trabalhadores vão trabalhar 49 anos numa mina? A lei hoje fala que o trabalhador com 50 anos ele já não pode mais ficar na frente da mina. Entre os profissionais que têm direito à aposentadoria especial estão médicos, enfermeiros,
técnicos em radiologia, dentistas, aeronautas, policiais, bombeiros, professores, trabalhadores que cuidam de saneamento e esgoto, metalúrgicos, químicos e mineiros. A reforma da Previdência proposta pelo governo e que está em análise aqui na Câmara dos Deputados retira de várias categorias o direito à aposentadoria especial. Há várias emendas ao texto para manter o benefício aos profissionais que já têm esse direito. E o objetivo é que essas alterações sejam feitas ainda na Câmara dos Deputados. Tem que ser lá na Câmara, porque já viu, quando chega no Senado não se pode mexer uma vírgula, né? Já tem o exemplo da reforma trabalhista, então está se discutindo exatamente para se preparar como é que vai agir junto aos deputados para que eles possam manter essas categorias. Os representantes dos sindicatos temem que se essas categorias perderem o direito à aposentadoria especial, pode haver um esvaziamento dessas profissões, já que haveria um desinteresse natural por essas áreas. Há 44 anos você não vê mais nenhuma professora na rede particular na educação infantil, porque ela é demitida, o próprio mercado vai selecionando. O senador Paulo Paim quer formar uma comissão de senadores para visitar os locais de trabalho dessas categorias. Que seja um senador por comissão para ir visitar os locais de trabalho. E visitar lá em, como é que chama? Em loco, né? Ver o que é uma fundição, o que é uma forjaria, o que é uma linha de produção, o que é um frigorífico, que tu não consegue nem respirar lá dentro. A Comissão de Educação aprovou o projeto que concede a Limeira, em São Paulo, o título de Capital Nacional da Joia Folheada. A cidade concentra 60% da produção brasileira desses objetos. Em Limeira, cerca de 1/3 dos trabalhadores está empregado na indústria da joia folheada. A proposta, que veio da Câmara, será analisada pelo plenário do Senado. O Brasil vem acumulando saldo devedor nas contas públicas e pode não cumprir a meta fiscal deste ano de 139 bilhões de reais negativos. Essa é a conclusão do Monitor Fiscal, documento mensal elaborado pelas consultorias de orçamento do Senado e da Câmara, que mostra o desempenho econômico do país. O boletim se baseia nas informações de 4 fontes: Tesouro Nacional, Banco Central, Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e Instituição Fiscal Independente, que é um órgão do Senado. Ele serve para subsidiar os trabalhos dos parlamentares e para traduzir o cenário fiscal à população. Os dados que serão publicados na edição de agosto mostram que o resultado primário do governo no primeiro semestre foi de pouco mais de 56 bilhões de reais negativos. De acordo com o boletim, o país vai fechar o ano com um buraco nas contas públicas de quase 145 bilhões, estourando a meta estabelecida pelo governo de um déficit de 139 bilhões. Para o cidadão, no seu dia a dia, isso pode se refletir não hoje, no curto prazo, até porque a inflação vem caindo, mas no futuro, isso pode se refletir no retorno da inflação ou mais desajuste macroeconômico, maior dificuldade de retomada do crescimento, maior dificuldade de obtenção de empregos. A possibilidade de o governo ofertar políticas públicas fica comprometida também num cenário de crise fiscal. O governo vem adotando medidas para que não seja preciso rever a meta de resultado fiscal, que é quanto o país precisa economizar para pagar juros da dívida pública. Em janeiro, o Poder Executivo Federal bloqueou cerca de 39 bilhões de reais do orçamento de 2017. Na última semana, o Ministério do Planejamento anunciou um novo corte de 5 bilhões e 900 milhões de reais. Além disso, o governo espera arrecadar 10 bilhões de reais extras com aumento de impostos, como foi o caso da elevação das alíquotas de PIS/COFINS sobre combustíveis. Até o final do ano, ele tem uma expectativa de que hajam concessões e permissões que vão gerar novos recursos, novos ingressos de receita para poder conseguir cumprir esse déficit de 138 bilhões previsto. Mas ele tem que trabalhar com o risco de alguns problemas, de ocorrer alguns problemas com essas concessões, essas receitas não se efetivarem. É o 4º ano consecutivo de contas no vermelho. 2017 é o primeiro ano de vigência da emenda constitucional do novo regime fiscal, uma tentativa de conter o avanço dos gastos, fazendo com que ele se limite à inflação. Hoje, a despesa pública do Brasil está em 40% do produto interno bruto. Os países que compõem o G20, a parcela emergente do G20,
tem despesa pública próxima a 30% do PIB. Então, o nosso padrão de despesa para país em desenvolvimento é elevado. O que o teto de gastos faz, na realidade, é tentar reduzir a dívida, a despesa, paulatinamente como proporção do PIB, mas ainda assim isso leva bastante tempo. As projeções, por exemplo, até 2022, que deve ser o período em que o Brasil deve finalmente zerar o seu déficit para a partir dali começar a gerar superávit, isso deve ocorrer por volta do bicentenário da independência, ainda assim a despesa pública projetada do Brasil deve ser da ordem de 36% do PIB, ainda acima da média dos países emergentes. Se você quiser saber mais sobre o monitor fiscal, acesse o endereço congressonacional.leg.br/portal/orçamento. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e em nossa página na internet. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.